digital explodiu com os videogames. O videogame se tornou uma das formas mais avançadas de mídia digital. Eu acho que existe uma ânsia de participar da mídia. E coube aos criadores de jogos satisfazer esta ânsia. Parte da minha ambição é tornar o jogador tão participante quanto eu. Os jogadores se transformaram em deuses. Ele é onisciente, todo-poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Eles podem se expressar através das ferramentas criadas pelos desenvolvedores de jogos. Para o bem... A gente dá esse poder a você. E para o mal. Mas você decide o que fazer com ele. A era do videogame. 1958. William Higginbottom distraía os visitantes com seu osciloscópio no laboratório Brookhaven, em Nova York. Tênis para Dois foi o primeiro jogo de computador e deu início a uma indústria que, nos anos 80, entreteria milhões. Eu acho que em vários jogos, nos primeiros videogames, as influências culturais mais importantes vinham da época. Quando a gente se lembra como foi o período de 80 a 85, todo mundo estava preocupado com os mísseis balísticos intercontinentais e a corrida armamentista. Naquela década, o presidente Ronald Reagan propôs melhorar a defesa dos Estados Unidos ao lançar uma iniciativa defensiva estratégica apelidada pela imprensa de Guerra nas Estrelas. The question is not, will strategic defenses be developed? The question is rather, will the Soviet Union be the only country to possess them? The choice is ours. Se a gente pensa no programa Guerra nas Estrelas do Reagan, essa ideia de criar um escudo protetor computadorizado em volta dos Estados Unidos, capaz de destruir os mísseis do país invasor, parecia uma versão em escala gigante do Missile Command, um dos jogos mais populares do início dos anos 80. O jogo literalmente mostrava os mísseis chegando e você precisava bloquear os mísseis balísticos intercontinentais. Eu acho que isso era um reflexo da época. As pessoas tinham medo da bomba atômica nos anos 80. Destruir o inimigo com o apertar de um botão era tão emocionante na vida real quanto era no videogame. Hoje em dia, sabemos que o programa Guerra nas Estrelas fazia parte de um plano maior. Segundo os historiadores da era Reagan, ele contribuiu para o fim da Guerra Fria, porque foi investido tanto dinheiro em tecnologia que a corrida armamentista chegou a um ponto em que a União Soviética não podia mais financiar. Então ruiu. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento de um velho inimigo também marcou o início de uma nova era no videogame. Os designers poderiam explorar outros cenários além das guerras e conflitos. A primeira geração de fãs de videogames tinha agora uma visão diferente do mundo. Por isso, designers emergentes como Peter Molyneux trouxeram uma nova perspectiva ao videogame em que o jogador dava o toque divino. Olha, vou ser sincero com você. O motivo verdadeiro da ideia de brincar de Deus veio da minha incompetência como programador. Porque existe uma coisa que todo programador sabe fazer, que se chama navegação. Serve para mover um personagem no jogo do ponto A para o ponto B. Eu era um programador tão ruim que não conseguia descobrir como fazer isso. Aí pensei, meu Deus, o que eu faço? Que complicação! Não consigo fazer com que eles andem por aqui. Eles precisam de um caminho para se mover. Deixa pra lá. Eu vou deixar o jogador elevar o terreno. Assim os homenzinhos podem ir para o seu lugar. E assim foi que nasceu a ideia. Outros designers, como Sid Meier e Will Wright, também deram aos jogadores uma perspectiva de cima para baixo e controle total nos jogos. A expressão God Game se refere ao tipo de perspectiva divina que o jogador tem. Ele é onisciente, todo-poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Muita gente não tem essa capacidade na vida real, então proporcionar isso no game é diversão garantida. Jogos como Civilization e SimCity permitem brincar de Deus. O jogador toma várias decisões importantes. Eu acho os God Games interessantes porque esses jogos falam sobre administração, entende? Todo mundo passa por esse tipo de situação no trabalho, precisamos administrar projetos, administrar pessoas e tudo mais. E para passar o tempo, a gente pode administrar coisas muito mais complicadas, como construir uma cidade, criar uma civilização nova e coisas do gênero.
Os God Games permitem que as pessoas vivam suas fantasias mais loucas. Mais do que isso, a habilidade de ser Deus dá ao jogador a sensação de poder supremo, já que ele pode fazer escolhas que os outros jogos nunca haviam permitido até então. Mas os verdadeiros deuses são os designers que criaram esses mundos. E o primeiro passo foi construir uma cidade. A década de 80 foi uma era de transformações, marcada pela Guerra Civil em El Salvador, o massacre dos estudantes na China e a recessão mundial. A década também testemunhou a queda da cortina de ferro. Mr. Gorbachev, open this gate. Os comunistas perderam para os capitalistas. E o muro que havia mantido milhões de pessoas sob ameaça durante mais de 40 anos finalmente havia caído. Em um mundo cheio de incertezas, os jogadores encontraram alento em videogames que lhes davam total controle. Eu acho que as pessoas sentem atração pela fantasia de controlar sistemas, de controlar vidas, de controlar o incontrolável nos jogos, porque isso é viável. Não é? Na nossa vida existem tantos fatores que já são difíceis de entender, quanto mais de controlar. Enquanto o medo do Império Maligno se enfraquecia no mundo real, os videogames ampliavam a narrativa clássica do bem contra o mal em games cujas histórias tinham finais mais abertos, como SimCity, de Will Wright. Eu me lembro da época do lançamento. Eu não conseguia imaginar uma ideia mais chata para um jogo. Você podia simular, e isso já parecia chato, o incrível processo de povoar e desenvolver um ambiente urbano. E não tinha nada mais desinteressante do que isso. Parecia uma matéria de faculdade ou alguma coisa do gênero. Mas é claro que o Will é um gênio. O mais interessante do SimCity é a sua origem. Em 1984, Will Wright criou seu primeiro videogame chamado Raid on Bungling Bay, que até hoje ele considera um jogo idiota de bombardeio. SimCity evoluiu a partir de Bungling Bay. Para poder desenhar as ilhas do jogo, bolei um programa que me dava mobilidade para criar esse mundo. Eu construí um mundo que o jogador sobrevoava para bombardear, mas achei o processo de criação mais divertido do que o jogo em si. Por isso, eu resolvi aproveitar as ferramentas que eu havia inventado para mim mesmo e desenvolvi até chegar ao SimCity. Enquanto isso, novas regras políticas estavam se desenvolvendo no mundo, mas suas consequências demorariam a ser notadas. Por isso, videogames como SimCity ajudaram os jogadores a compreender melhor a complexidade mundial, permitindo que relações imediatas de causa e efeito fossem vistas no computador. Uma das coisas mais complicadas decorrentes das relações de interatividade e da imensidão do nosso mundo é que não dá para perceber as relações de causa e efeito. As pessoas votam, mas não sentem que têm voz ativa. As pessoas se esforçam para levar suas vidas de uma maneira ecologicamente correta, mas não chegam a ver os efeitos a longo prazo. É muito difícil perceber a relação de causa e efeito. E esses jogos satisfazem duas necessidades do jogador: a de participar de um sistema maior, mas também de controlar um sistema global muito amplo. Ao contrário da vida real, onde o progresso é penosamente lento e fadado à frustração, nos God Games, os resultados são dramáticos, reais e instantâneos. Esses jogos falam sobre a teoria do caos, sobre a emergência, sobre a ideia de que uma ação muito pequena pode ter consequências muito fortes. As escolhas que você faz no jogo determinam a aparência do game, o desenrolar dos acontecimentos e o resultado final. O sucesso de SimCity no final da década de 80 e início da década de 90 confirmou que os jogadores queriam jogos mais inteligentes. SimCity é considerado um jogo de pessoas inteligentes. Ele se tornou muito popular entre estudantes universitários no início dos anos 90. Eram pessoas que provavelmente não jogavam videogame desde a época do Atari, talvez do Odyssey, ou de fliperamas como Space Invaders e Pac-Man. Quando o SimCity foi lançado, eles provavelmente estavam na faculdade e tinham um computador para jogar.
Muita gente que não se considerava fã de videogames voltou a ter interesse em jogos por causa do SimCity. Por isso é tão importante para a indústria do videogame ter jogos capazes de fazer isso. SimCity parecia um jardim virtual em que Wright havia plantado as sementes, mas cabia ao jogador cuidar do jardim. Os jogadores usavam as regras simples criadas por Wright e observavam as cidades crescerem. Parte da genialidade do Will Wright era saber como construir simulações para deixar as pessoas envolvidas. Colocar comida em uma placa de Petri e começar a observar as bactérias crescendo é um sistema emergente. Existem regras, você dá início ao processo e depois deixa as regras agindo até coisas complexas começarem a acontecer. De uma certa forma, eu gosto de jogos em que o jogador possa inventar o seu objetivo. Existem múltiplos objetivos. Eu posso criar uma cidade para ser a maior possível ou com a menor taxa de criminalidade. Vou atrás da minha meta, assim o jogador é obrigado a fazer um juízo de valores desde o início. Os jogadores tinham o controle sobre o sucesso ou fracasso da cidade. Eles também tinham uma liberdade de escolha para tomar decisões que não seria possível na vida real. Depois que o entusiasmo com o fim da Guerra Fria passou, as pessoas se deram conta de uma lista interminável de problemas e complicações que não haviam previsto. A queda do Muro de Berlim causou muita euforia e felicidade. E as pessoas estavam dispostas a muitas coisas. Estavam dispostas a compartilhar e a ajudar. E também perceberam que existia uma série de problemas que precisava ser superada. A instalação do novo sistema político mudou tudo isso e cada vez foi aumentando mais o grau de insatisfação. Depois daquele momento de euforia, vieram os problemas políticos e principalmente os econômicos. Já não existia mais um eixo claramente definido entre o bem e o mal. E as pessoas precisavam decidir sozinhas o que era certo e o que era errado para o mundo. Foi o momento perfeito para Peter Molyneux lançar seu game Populous, em que os jogadores podiam explorar sua própria ética do ponto de vista de uma divindade. Quando Populous foi lançado, a época era muito apropriada. Havia muitas discussões sobre moralidade e o problema do Oriente Médio estava se agravando. Salman Rushdie, um escritor famoso, lançou o livro Versos Satânicos e foi jurado de morte. A mídia falava muito sobre a luta do bem contra o mal. A fátua que o líder iraniano Ayatollah Khomeini decretou contra Salman Rushdie espalhou terror pelo mundo e levantou debates sobre liberdade de expressão e religião. O videogame Populous de Molyneux caiu como uma luva para quem não sabia lidar com a liberdade recém-adquirida. Eu sempre tive uma certa obsessão, uma obsessão mesmo, de conseguir criar vida de alguma maneira dentro de um jogo. Como eu posso fazer com que esses homenzinhos pareçam mesmo estar vivos? Em seu jogo posterior Black and White, Molyneux programou a verdadeira complexidade da natureza humana. Ele deu ao jogador a capacidade de escolher entre um Deus bom ou mau. Olhe para eles. Olhe só para eles. Essas criaturas são realmente miraculosas. Com certeza, mas não são tão grandes quanto eu esperava. Ao contrário dos jogos que surgiram antes, o jogador tinha uma espécie de visão de um microcosmo do mundo. O jogador tinha o controle e desempenhava o papel de um semideus que influenciava as pessoas. Olha, nós vamos te dar esses poderes, mas você decide o que fazer com eles. Portanto, é você quem vai decidir qual é a mensagem moral, qual é o curso moral que quer tomar no jogo. Será que eu estou errado em te dar o poder para fazer alguma coisa? Ou você está errado em usar esse poder? Apesar de o jogador brincar de Deus nesse tipo de game, os verdadeiros deuses eram os designers, que se tornaram uma espécie de árbitros morais ao determinar as regras desses mundos. Eu digo que o jogador é uma espécie de semideus porque só tem os poderes divinos que o programador deu. É como naquele jogo de Molyneux, Black and White. Você consegue controlar os aldeões e tem uma mão divina que sobrevoa as árvores e os bosques. Você pode arrancar as árvores e entregar a madeira a eles. Mas se você fizer isso, os aldeões começam a dizer: nós queremos mais madeira, queremos mais madeira. Eles oram para você. E aí você tem que buscar mais madeira. Obrigado pela madeira. E quanto mais você dá, mais eles pedem. All the
There's no food on the table, and we can't sail unless we're able. So we ain't going nowhere till we get some grain. Isso faz parte do projeto que o Peter Molyneux criou. Parece até um manifesto sobre a religião, se você começa a confiar suas capacidades em uma força maior, começa a perder a iniciativa. Socorro! Alguém ajude! Imploramos ao céu! Ajude o nosso filho, por favor! Toda vez que eles pedem comida, você é o Deus deles e pode dar comida. Sempre que eles pedem misericórdia, você pode dar misericórdia. Ou, e isso é o que mais me interessa pessoalmente, você pode decidir ser um Deus cruel, malvado e odioso. Se eles pedem comida, você não liga. Se eles pedem misericórdia, é uma boa desculpa para pegar um deles e atirar no penhasco mais próximo. É um ataque! Descobrir o tipo de pessoa que você é era fundamental na ideia do Black and White. Molyneux também implementou a inteligência artificial em Black and White. Este aplicativo havia sido usado pelos militares para prever a trajetória de aviões ou mísseis a partir das detecções de radar durante a Segunda Guerra Mundial. A corrida para desenvolver os computadores durante a Segunda Guerra Mundial envolvia cálculos balísticos. Você tentava prever a trajetória de um míssil levando em conta o movimento da Terra para saber exatamente onde ele pousaria. Antes, os cálculos eram feitos à mão, mas eles perceberam que aconteciam muitos erros, por isso resolveram tentar a automação. Um cientista chamado Alan Turing estava envolvido com o exército durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a criar uma máquina para decifrar o código secreto da Alemanha. Ele escreveu pela primeira vez sobre inteligência artificial, ou IA, em 1950. O estudo descrevia o teste de Turing, que examinava a capacidade de inteligência artificial de uma máquina, pedindo a um voluntário para distinguir entre o diálogo com o computador e o diálogo com o humano. O teste de Turing que Alan Turing criou era genial. Ele tentou definir o que é inteligência e ele pensou muito bem. Acho que a melhor definição de inteligência é convencer a pessoa, do outro lado da tela, que ela está interagindo com o sistema inteligente. E pronto. Os primeiros videogames eram muito simples, sem nenhum tipo de IA, apenas reagiam a um comando. Quando os games evoluíram, os desenvolvedores acrescentaram outras coisas, como padrões baseados em IA, mas ainda não era inteligência de verdade, era um padrão de reação do oponente a uma determinada ação do jogador. Em pouco tempo, os jogadores de Pac-Man previam exatamente como os fantasmas se moviam pelo labirinto e sabiam como agir para sobreviver. Depois que se descobre isso, os jogos perdem a graça, porque não são mais imprevisíveis nem desafiadores. Mas com a evolução dos games, os desenvolvedores criaram novas formas de inteligência artificial. A IA acontece na mente do jogador. Se ele está convencido de que o jogo se comporta de maneira inteligente, então o jogo é inteligente. Não importa o que acontece dentro do programa. Lá, as coisas são sempre mais simples do que se imagina. De um certo modo, é até uma espécie de truque. A gente trapaceia. Os games também trapaceiam com a inteligência artificial. Mas, sem sombra de dúvida, sem a inteligência artificial, até os jogos de tiro seriam muito mais fracos do que são hoje. A grande questão da inteligência artificial é a capacidade do jogo de reagir ao que você faz e não àquilo que eu programei. Em games como Black and White, os jogadores sentem-se poderosos, porque Molyneux dá as ferramentas não apenas para manipular os movimentos do personagem, mas também sua personalidade. Agora dê tapas movendo a sua mão rapidamente de um lado para o outro. Ele arquitetou a inteligência artificial das pessoas que realmente importam no jogo, com uma certa filosofia moral em mente, e elas se comportam com base em princípios éticos diferentes. Saudações, somos a sua consciência, bem e mal, yin e yang, branco e preto. Eu precisava de alguma coisa mais interessante do que cuidar de vários homenzinhos. Eu queria que existisse alguma coisa que fosse autêntica do jogador. Então inventei uma criatura mística. Uma criatura com grande inteligência artificial. Se quiser inventar uma criatura malvada, cruel, comedora de gente que destrói tudo o que vê pela frente, você pode inventar uma criatura assim. Ou
você pode inventar a criatura mais dócil e carinhosa do mundo. O carinho demonstra a sua aprovação e o deixa feliz. A questão do gamer realmente é dar o poder supremo. Você decide o que fazer. No início da década de 90, a nova ordem mundial estava estabelecida, mas não sem problemas. Conflitos como a Guerra dos Balcãs, o genocídio em Ruanda e a Primeira Guerra do Golfo foram os primeiros sinais do choque de civilizações no mundo pós-Guerra Fria. Já que o mundo se transformava tão drasticamente, nada mais atraente para os jogadores do que solucionar problemas mundiais. Em games como Civilization, de Sid Meier, o jogador se torna o líder de seu próprio império. A ideia do Civilization era começar bem pequeno e, no fim do jogo, conquistar o mundo. Você podia dar forma e substância ao mundo que criava. O jogo Civilization consiste basicamente em construir um império que sobreviva ao tempo. É um jogo muito simples. Quem não gostaria de construir o maior império de todos os tempos, desde a pré-história até chegar aos tempos modernos? Você tem que fazer tudo o que for preciso. Negociar, comprar, vender, lidar com governantes sem escrúpulos, lidar com outras civilizações. Quem não gostaria de mergulhar em um tipo de experiência que permite estar sempre um passo à frente na competição? Os criadores de Civilization, Black and White e SimCity construíram canteiros digitais onde os jogadores inventam suas próprias histórias. Acho que o aspecto mais interessante desses jogos é o fato de serem maleáveis. Cada jogador vai ter uma experiência diferente, ao contrário do que acontece no cinema, na TV e nos livros. Acho que é nessa área de interesse que os games vão se expandir. Você não só pode escolher um caminho diferente do meu, mas também pode aprender muito sobre você mesmo. E assim o jogo começa a se personalizar só para você, para a sua satisfação e para o seu entretenimento, de uma forma tão pessoal quanto os sonhos. Ter a sensação de poder supremo nos games era divertido, mas para alguns, ter o poder de transformar o próprio game se tornaria algo muito mais emocionante. Filho da... O fim da Guerra Fria trouxe muita liberdade e oportunidades. Mas regiões do mundo antes controladas por norte-americanos ou soviéticos, de repente, explodiram em conflitos. O paradigma do bem contra o mal havia desaparecido. Esse grupo foi chamado de Geração X por ser uma massa desconhecida que rejeitava tudo aquilo que a geração misturadas a um toque de punk rock, definiram a música grunge, que se tornou o da revolução do compartilhamento via peer-to-peer e de sites como eBay, Napster e MySpace, o videogame havia se tornado uma mídia que democratizava a criatividade, colocando o poder nas mãos do jogador. Uma coisa interessante nos anos 70 e 80 era a possibilidade de vários indivíduos criarem os games comerciais sozinhos. Com o tempo, os jogos ficaram mais sofisticados e exigiram equipes maiores, como nos filmes, onde existe uma hierarquia. Você precisa pertencer a uma empresa de jogos para poder trabalhar como desenvolvedor.
Mas o engraçado é que nos anos 90, as pessoas criaram ferramentas que faziam parte dos jogos. E o público que comprava esses produtos podia criar seus próprios games. Ninguém precisava ser funcionário de uma empresa de games, nem ter formação ou pertencer a um grupo seleto. Só precisava ter criatividade e o desejo, porque já existiam ferramentas disponíveis. A geração de hoje cresceu num ambiente de mídia diferenciado. A mídia é uma coisa maleável que eles esperam poder controlar. Querem fazer seus próprios CDs, seus próprios vídeos e até personalizar seus próprios jogos. Eu acho que os games, como mídia, vão se tornar um dos maiores exemplos de como os jogadores podem personalizar sua experiência. E, num certo sentido, até projetar seus próprios jogos. Uma pessoa pode começar como usuária de um game e, aos poucos, personalizá-lo mais e mais, até modificar radicalmente o jogo original, chegando ao ponto de criar seu próprio game. Hoje existe uma linha bem estreita separando o consumidor e o produtor de mídia. Antes existia um muro, os produtores desenvolviam a mídia para os consumidores do outro lado do muro. De muitas maneiras, nós descobrimos que esse é o potencial da revolução dos microcomputadores. É dar o poder, é devolver as ferramentas às pessoas, aos indivíduos, porque são essas pessoas que vão nos indicar as direções mais criativas e mais inovadoras. A internet cresceu muito e essas empresas também, graças à extensibilidade e à personalização que os usuários agregaram. Mas no começo, o que motivou esses caras a fazer tudo isso estava em sua própria natureza. Eles eram hackers. Enquanto algumas empresas de software desencorajavam os hackers e até moviam processos judiciais contra eles, fabricantes de jogos como a Electronic Arts do game The Sims encorajavam os jogadores a modificar o software e criar novos conteúdos, uma prática conhecida como modding. Com o crescimento de sites de relacionamento e de sites de vídeo, como o YouTube e outros do gênero, é possível tirar proveito do desejo de criação das pessoas e ampliar as experiências de uma maneira que as empresas não conseguem. Custaria muito dinheiro para a Electronic Arts criar todos os tipos de móveis, roupas e acessórios que as pessoas querem ver no The Sims. Então, por que não fornecer as ferramentas para que a própria comunidade crie essas coisas? Sempre gostei dessa ideia. Nos meus jogos, sempre procurei dar aos usuários a possibilidade de serem mais criativos com aquilo que vem na tela. Eles criavam um mundo e esse mundo ganhava vida própria. Esse tipo de relacionamento entre jogador e mundo criado é a essência dos meus jogos preferidos. Muita gente ainda não teve acesso às ferramentas ideais. Os softwares têm que dar ferramentas cada vez melhores aos jogadores para que eles possam inventar com poucos cliques alguma coisa que lhes cause prazer e surpresa. Acho que todo jogador tem um quê de designer de jogos. Eu faria isso diferente, mudaria aquilo. Nos games modernos, a gente dá ferramentas que podem mudar as regras básicas do jogo. Você acrescenta mapas, cenários, unidades novas, como se estivesse criando sua própria versão do game. Dar esse poder ao jogador multiplica a diversão dos jogos. Você não está jogando o meu game, e sim um game que foi projetado por dezenas ou centenas de pessoas. Assim fica muito mais divertido. No final da década de 90, quase todo jogo de estratégia e combate do mercado vinha com um aplicativo de edição e ferramentas para personalizar cenários ou personagens. O pessoal podia construir as suas próprias missões, amadores, não profissionais. Podiam repassar para os amigos, que podiam repassar para outros amigos se gostassem da ideia. Assim, você tem como acrescentar conteúdos a um jogo já existente, com muito menos esforço do que se desenvolvesse um game sozinho. As pessoas começaram a modificar os cenários como queriam e muitas vezes escolhiam ambientações da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Aí as empresas de videogames seguiam as tendências, porque se havia uma quantidade de usuários tão grande modificando os produtos para um cenário da Segunda Guerra Mundial, essas modificações tinham que ser levadas em conta. Grande parte dos jogos mais violentos e que mais vendem no mercado é sobre a Segunda Guerra Mundial e simulações militares. A gente pode concluir que a Segunda Guerra foi muito patriótica e havia uma clareza moral. Todo mundo sabia quem eram os vilões e quem eram os mocinhos. Os fãs de games não vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, mas era um conflito fácil de entender. Ao contrário da Guerra Fria, que havia terminado recentemente, foi uma batalha real com muitos heróis em jogo. O passado tinha alguma coisa de atraente, mas filmes como O Resgate do Soldado Ryan também influenciaram e eu acho que as pessoas consideram que essa foi uma guerra justa. E se você viu esses filmes ou teve um avô que lutou na guerra, nesse caso então você joga pensando, nossa, olha só o que eu estou fazendo, porque é quase a mesma coisa.
Quando os jogadores se tornaram designers melhores, recriaram conflitos mais recentes. E as modificações ou modders eram uma forma de expressão completamente nova. Parecia que os limites estavam começando a encolher no que dizia respeito ao momento certo de tocar nesses assuntos. E por falar em momento certo, a geração da Segunda Guerra já estava morrendo quando começaram a fazer filmes de guerra e a desenvolver esses jogos. Talvez isso tivesse alguma coisa a ver com o momento certo, mas depois esses limites encolheram. Começaram a surgir games sobre a Guerra do Vietnã e, em seguida, sobre conflitos mais atuais que mostravam as guerras no deserto. Por muito tempo considerada preguiçosa pelos pais, a geração X finalmente mostrou seu valor com a explosão da internet. Milhões de pessoas estavam online. Aproveitando a tecnologia ao máximo e compartilhando habilidades, jogadores do mundo inteiro se organizaram em redes de milhões de usuários, todos empenhados em superar uns aos outros. É o conceito de comunidade. Existe uma imensa gama de pessoas criativas que jogam os games e criam os games. Acho que fica melhor desse jeito. Pessoas como Will Wright afirmam que no futuro 60% do conteúdo dos jogos não será feito por designers profissionais, mas por amadores que consomem esses jogos. Ele diz que os games modernos competem pelas comunidades e quem criar a comunidade mais criativa será o vencedor. Isso mostra uma mudança na maneira de ver os games, de produtos para experiências. As pessoas que fazem os jogos com certeza são designers inteligentes, é claro. Mas tem gente que está dedicando a vida a esse tipo de coisa e jogando durante tanto tempo que tem uma noção muito clara daquilo que gostaria que fosse mudado. Os modificadores têm muitas ideias em comum e fazem melhorias que a gente gostaria de fazer, mas que seria muito cansativo de consertar. Se a década de 80 representou o nascimento da indústria, na década de 90 os jogadores passaram a fazer parte dela. Apesar de os jogos darem naturalmente a sensação de poder, eram os designers que tinham a verdadeira autoridade. Mas os jogadores também queriam criar, tornando os games mais divertidos do que nunca. Às vezes, os usuários fazem modificações para pôr na internet bem melhores do que as fases originais do jogo. Isso é interessante porque quando a vida útil de um jogo começa a chegar ao fim, uma maneira de estender essa duração, o interesse pelo game e manter os ganhos financeiros, é deixar os jogadores inventarem fases novas. Para isso, eles precisam comprar uma cópia. Daí, podem mostrar a criatividade aos amigos. As empresas inteligentes começaram a apoiar as modificações e até começaram a contar com isso. Elas entram com arroz e feijão e deixam os modificadores inventarem as coisas novas. Na época, nós ficamos meio surpresos. As pessoas não apenas estavam usando as ferramentas para modificar os games e criar novas experiências de jogo, mas também estavam pegando os games para usar como uma espécie de teatro de bonecos, para criar filminhos. Ao usar ferramentas de computador similares às que são usadas para modificar os games, os jogadores se tornaram cineastas e transformaram videogames populares em curtas-metragens de animação chamados machinima. Não, Tucker, você não pode ficar com meu rifle até amanhã. Machinima é uma forma de contar histórias usando videogame ou ambiente pré-renderizado. É uma espécie de filme. Então, em vez de pegar uma câmera para filmar uma ação de verdade, você pode usar um videogame que já tem modelos de personagens, ações, iluminação e tudo o que precisa para filmar uma história que quiser contar. O que a gente faz é pegar uma mídia divertida e interativa, como o videogame, e tirar a parte interativa e divertida só para construir uma narrativa. Isso começou com o Doom, no final dos anos 90, e depois com o Quake. Os criadores do Quake inventaram uma ferramenta que gravava o jogo. Servia para mostrar como terminar uma fase mais depressa, como matar os monstros. Então, o Machinima começou como uma forma de se exibir para outras pessoas, mostrando como você era bom num jogo. Parecia um pouco o recorde de pontuação, só que mais legal. Sem qualquer experiência em programação de computadores, Bernie Burns e seus amigos Gus Sorolla e Jeff Ramsey fizeram um pequeno filme a partir de um grande videogame, Taylor. Ei, eles pararam de atirar. Por que está sussurrando? Eu não sei. Vê se o microfone está funcionando. Burns e seus amigos fizeram o filme no conforto do quarto de hóspedes de sua casa em Austin, no Texas.
Eu era um cineasta independente fracassado. Eu trabalhava com informática em Austin e queria dar um jeito de continuar escrevendo e produzindo com regularidade para não perder a prática e exercitar essas habilidades. Mas como eu não conhecia ninguém talentoso, só conhecia o Gus e o Jeff, eu pensei, o que será que eu posso escrever e produzir para esses dois idiotas? Aí eu lembrei, bom, todos nós jogamos videogame, provavelmente dá para usar o videogame para animar algumas histórias e montar umas piadinhas. Não acredito que ele sobreviveu. Transformar os soldados do jogo Halo em astros do cinema foi fácil. E aí, como A minha ficou muito Ficou boa. bom. E eu posso filtrar a voz dele com um processo ultra secreto. Assim parece que ele está falando de dentro de um capacete. Não acredito que ele sobreviveu. Não acredito que ele sobreviveu. Viu? Essa é a magia do cinema. Porém, atender a demanda do público foi difícil. Na primeira semana, a gente teve provavelmente uns 1.000 acessos por dia, talvez 2.000. E depois de 2 semanas, eram mais ou menos 500 mil de pessoas acessando o site, sabe, todos os dias. Acho que a gente não estava preparado para tanta popularidade assim logo de cara. O nosso servidor ficou completamente sobrecarregado, então, em um mês, a gente passou de um servidor que era um simples computador no canto do meu quarto para 4 servidores em 3 cidades diferentes do país para tentar disponibilizar esse filme. Burns e sua equipe queriam distribuir Red vs. Blue para qualquer um que quisesse assistir. Qualquer um, com exceção da Microsoft e da Bungie, os editores do jogo Halo. Aí, cara, o chip explodiu. Tava brincando. Burns não tinha autorização para utilizar o game. Tive uma ótima ideia. Eu me lembro de um dia que a gente estava monitorando os acessos e vimos o endereço da Microsoft passando. Porque eles estavam assistindo ao vídeo. A gente achou muito estranho. Depois vimos mais 5 acessos da Microsoft e achamos mais estranho. Depois foram mais 30. Eu me lembro que começamos a repassar o link para as pessoas assistirem na Microsoft. Depois começamos a discutir sobre os direitos, se eles teriam autorização de uso, se a gente devia pedir uma participação caso houvesse dinheiro envolvido. Pouco tempo depois, a gente recebeu uma ligação da Bungie. Era um dos principais produtores dos games Halo e Halo 2. Ele disse, a gente gostou do que vocês estão fazendo e queremos ter certeza de que vão fazer direitinho, então podem continuar fazendo. No caso de Red vs. Blue, a equipe da Bungie sabia o que estava acontecendo e adorou, na verdade. A decisão foi tomada conscientemente e não se importaram muito com a questão dos direitos autorais. Na verdade, era bom para o jogo que esse tipo de coisa acontecesse. O trabalho, de uma certa forma, foi respeitoso com o Halo, apesar de ser uma espécie de paródia. Ah, é bom estar de volta. Faz tanto tempo. Ah, quem que eu quero enganar? Nem 1 milhão de anos esse buraco vai ficar mais interessante. Uma das coisas mais legais da cultura dos fãs de videogames de ficção científica é que se as pessoas gostam de uma coisa, elas fazem de tudo para dar apoio. I play Halo 2. I play Halo 2 non-stop. It's phenomenal. O jogo Halo 2 quebrou recordes e vendeu 125 milhões de dólares em apenas 24 horas após o lançamento em 2004. This is great, man. Halo 2, about time. Red vs. Blue se tornou um dos exemplos mais bem-sucedidos de conteúdo de jogo gerado por usuários. Finalmente, Hollywood passou a levar Burns e o Machinima a sério. Foi interessante. Quando eu fiz um curta na faculdade, eu tive que me inscrever num monte de festivais de cinema e passei 1 ano fazendo isso. Com a popularidade de Red vs. Blue, foi o inverso. A gente foi a vários festivais e recebia convites para dar palestras sobre o Machinima. Quando começamos tudo isso, não tínhamos ideia de que íamos nos tornar uma espécie de pioneiros desse gênero de filmes. Lançar produtos que permitem que as pessoas criem seus próprios filmes, na minha opinião, é uma tendência do futuro. E os jogos tiveram a capacidade de permitir esse tipo de coisa antes das outras empresas de mídia. Enquanto a indústria fonográfica está processando os consumidores, a do videogame capacita os consumidores para elaborar e compartilhar conteúdos. Hoje não há como impedir a revolução da mídia gerada por usuários. Os melhores games não fazem apenas o jogador se sentir um herói. Eles fornecem ferramentas que capacitam os usuários para transformar o videogame numa experiência mais personalizada. Algo que poderia ser feito com outras formas de entretenimento. A nova geração de jogadores se torna mais fluente na linguagem do videogame e alguns deles usam a nova tecnologia para fazer algo além de jogar.
virada do milênio, a globalização econômica que havia começado na década de 90 se expandiu com a proliferação da internet e dos celulares. Pouca gente, principalmente entre a geração de fãs de videogame que cresceu com computadores, conseguia imaginar como seria a vida sem estas ferramentas digitais. A geração atual de fãs de videogame não conheceu uma época em que não se brincava com máquinas. Os jogadores também aprenderam a projetar videogames e logo tiveram acesso a ferramentas para explorar todo tipo de fantasia, mesmo aquelas que fazem o jogador se sentir impotente. Só agora, toda uma geração de pessoas que cresceu com essa mídia tem a possibilidade de se expressar e de usar as ferramentas por conta própria. Talvez por isso exista tanto interesse nos jogos como uma forma de arte, como uma forma de expressão. No mundo real, não podemos fugir das tragédias que nos cercam. E para poder lidar com estas atrocidades, precisamos nos expressar. Muitos encontraram alternativas depois de 11 de setembro. Tem gente que criou sites a respeito do assunto e tem gente que tirou fotografias. Todas essas formas de expressão são válidas. Alguns encontraram uma nova saída: os videogames. Apenas 2 anos após o atentado terrorista contra o World Trade Center, John Brennan e seus colegas de classe converteram o jogo Unreal Tournament 2003 em uma simulação da vida real chamada 9/11 Survivor. No processo de modificação para fazer o 9/11 Survivor, nós queríamos criar uma simulação de um evento recente. Queríamos saber como foi a experiência. Então, começamos a construir as torres e a acrescentar alguns elementos. Depois, empacamos em algumas coisas, não porque não conseguíamos fazer, mas porque eram coisas fascinantes e sinistras e queríamos ir a fundo. Como, por exemplo, as pessoas que pulavam pela janela para escapar do incêndio nos escritórios. Construir a simulação era o menos importante. O essencial era explorar o que havia de tão pungente em tudo aquilo, ou pelo menos mergulhar fundo com franqueza. Para ser sincero, nós ficamos intrigados com o que estávamos começando a sentir. O 9/11 Survivor coloca você na situação de uma pessoa que ficou presa dentro do World Trade Center no dia do atentado. Não é necessariamente um jogo, mas usa as tecnologias de jogos para explorar essa experiência. Quando conversei com os criadores, ficou claro que foi uma catarse para eles elaborar esse game depois daquele evento e ter que lidar com um imaginário não resolvido. O jogo não tem tempo, pontuação, nem o objetivo claro de escapar do prédio, porque não dá para fazer isso. O ponto de vista de uma pessoa impotente diante de uma situação horrível não é muito explorado nos jogos, e foi isso que mais chamou a atenção. Criar um ambiente e limitar a interação, permitindo apenas as escolhas que a pessoa teria na situação real. Eu achei que fazer isso era muito justo com as pessoas que foram vítimas de verdade. O que está em jogo é a sensação de impotência. Quais são as ações que eu posso tomar quando as minhas escolhas são tão reduzidas? E como se encontrar nessa situação pode criar emoções diferentes no jogador. Nós não estamos falando de uma fantasia de poder, estamos falando de uma fantasia empática sobre a sensação de impotência. Produtores de outros jogos para reflexão, como Darfur is Dying, esperam que, se os games forem capazes de mostrar como é a sensação de impotência, também podem motivar as pessoas a agir. Quando as pessoas discutem a representação da violência nos jogos, elas deveriam lembrar da possibilidade de representar a compaixão ou de representar a impotência. E eu acho que fica claro, por exemplo, para as pessoas que jogam Darfur is Dying, que não é possível ver a situação de uma criança morrendo de sede e não fazer nada a respeito. Existe uma geração de pessoas que se envolve apaixonadamente pelo mundo, pelo seu funcionamento e pelos acontecimentos atuais. Essa geração também é muito articulada e envolvida com a mídia do videogame. E acho que a mistura das duas coisas ainda vai dar pano pra manga. Hoje, um movimento chamado Games for Change oferece apoio para jogadores e designers que usam os jogos digitais em nome da consciência social.
Este movimento alternativo impulsionou a indústria a dar mais um grande salto. Apesar dos videogames terem começado como distrações experimentais, os designers e jogadores transformaram estes brinquedos digitais em um mundo além do entretenimento. E este mundo continua a mudar e a evoluir, mesmo quando a máquina está desligada. Versão brasileira Vox Mundi.